Então, como é que vai funcionar, né, o nosso método aqui para cálculo numérico das derivadas a partir das diferenças finitas? Ok? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a função, né, f de x e deslocar ela para um intervalo f de x mais h. A gente faz isso e expande em série de Taylor. A mesma coisa a gente faz para f de x menos h. Expande em série de Taylor aqui. Ok? Fazendo a diferença entre essas duas equações, a gente vai ter a fórmula para o cálculo da nossa derivada de primeira ordem, a nossa f' de x. Okay? Percebam o seguinte, esse termo f de x com f de x vai cortar. Esse termo que tem f duas linhas de x também vai cortar, né? Estou fazendo a de cima menos a de baixo. E eu posso ignorar os termos a partir da ordem 3 da derivada. Okay? Aqui eu vou ter f' de x vezes h menos o menos f' de x vezes h. Isso aqui vai ficar positivo. E aí eu vou ter duas vezes f' de x vezes h. Esse 2h eu passo dividindo. Aqui desse outro lado eu tenho a diferença. F de x mais h menos f de x menos h. Passei o 2h dividindo. É justamente essa equação aqui. E assim eu tenho uma fórmula para calcular a minha derivada, f' de x. Ok? Agora a gente vai implementar, né, essa fórmula em um programa em linguagem C. Por que a gente vai fazer isso? Para testar, né, como é que essa fórmula funciona. Ok? A gente vai definir quem é o passo, definir quem é f de x mais h, f de x menos h. Ok? Para testar a nossa equação e verificar que ela está funcionando, né, a nossa função implementada em C está funcionando, a gente vai fornecer para ela, né, pontos, né, de uma função seno de x. Obviamente, se a derivada estiver correta, ela tem que retornar para a gente a função cosseno de x. Ok? Então vamos fazer lá a implementação do nosso algoritmo. Okay? Então vamos implementar agora aqui a nossa função. Vou criar um quadro de exemplo.c. E aí eu vou incluir as bibliotecas padrão, stdio e a nossa stdlib. A gente vai precisar também, né, incluir a math.h para poder utilizar a função seno. Vou incluir math.h. Ok? O que a gente vai fazer é basicamente fornecer para a nossa função que calcula a derivada das nossas funções de diferenças finitas a função seno. E ela deve retornar a função cosseno como resposta. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. E assim a gente vai verificar se ela funciona. Essa função ela vai retornar um float, chamado de diff fim, né, de diferenças finitas. Okay? Vou colocar aqui um float h, que é o nosso passo. Float fx ph, esse p é de plus, ou seja, então é x mais h. E outro float que vai ser o nosso fx menos h. Ok? E aí essa função ela vai calcular, né, a derivada, né, de uma função, dado f de x mais h, f de x menos h e o passo. Ela só precisa fazer o return lá da nossa fórmula, que é a diferença entre f de x mais h menos f de x menos h dividido por 2 vezes h. Tá? Não esqueçam de colocar o parênteses aqui no 2h, porque eu quero que essa divisão seja feita aqui, que esteja como denominador 2 vezes h, não somente o 2. Ok? Para não ter nenhum tipo de erro aqui na minha função. E aí a gente vai poder escrever a nossa função main. Int main void. Essa função basicamente a gente vai gerar a função seno. Ok? E passar os valores dessa função para a nossa diff fim aqui, para ela calcular a derivada. Então vou fazer o seguinte, vou declarar um float que vai ser o nosso passo, h, ser igual a 0.1, a gente vai ir de 0.1 em 0.1 ao longo do eixo x, obter o valor do seno de x e passar esse valor, né, para a nossa função aqui de diferenças finitas. Obviamente a gente vai ter que ter um float que é o nosso x. Vamos declarar a origem do nosso eixo O de x, que é da onde a gente vai começar.
A gente já pode declarar como menos 3.14, que é o valor de π. Então vai de menos π até π. Então o valor final do nosso eixo f de x vai ser 3.14. Então vai de menos π, menos 3.14, até π, 3.14. Declarar um inteiro para a gente varrer o nosso laço. E outro int n, que vai ser o número de amostras aqui do nosso vetor. Para calcular quantas amostras eu vou precisar, eu faço o seguinte. Vou fazer f de x menos o de x. Aí eu vou ter o tamanho do meu eixo. E aí eu vou dividir pelo passo. Como eu vou de h em h, né, o número de amostras vai ser o tamanho do eixo dividido por h. Ok? Só colocar isso aqui para cima. E aí a gente vai declarar o nosso laço for. Vai de igual a 0, i menor que n, que é o nosso número de amostras, e mais. Eu vou incrementando esse valor de i aqui, né? E utilizando ele para varrer o meu eixo x. O meu eixo x, né, o meu valor de x vai ser igual a i vezes h, ou seja, i vezes o passo, mais a origem do eixo, o de x. Então eu vou partir de o de x e vou incrementando esse valor, né, de h. Então vai ser o de x vezes 1 vezes h, o de x mais 2 vezes h, o de x mais 3 vezes h, o de x mais 4 vezes h e assim por diante. Ok? E aí, para exibir esses valores, a gente vai utilizar a nossa printf. Vou fechar aqui o laço for e a nossa função main. A nossa printf, eu vou exibir os valores aqui na tela do terminal. Primeiramente o valor de x, segundo o valor de seno de x, e terceiro o valor, né, obtido com a nossa função de diferenças finitas. Então x, seno f de x, essa função é a função definida em math.h, que retorna o seno de x como uma variável do tipo float. E aí eu vou ter a minha função diff fin, minha função de diferenças finitas. O que eu vou precisar passar para ela? Vou precisar passar h, que é o passo. Vou precisar passar, né, o valor x mais h, que vai ser, obviamente, seno f de x mais h. E o valor de x menos h, da função f de x menos h. É o seno f de x menos h. Ok? Que são justamente os valores que a minha função recebe aqui, para fazer o cálculo da derivada. Valores aqui, passo, f de x mais h e f de x menos h. É justamente o que está aqui. Diff fin recebe passo, seno de x mais h e seno de x menos h. Ok? Então, ela tem que retornar para mim o cosseno de x nesse intervalo. Vou sair e salvar. E agora a gente vai fazer a compilação. GCC, exemplo.c, menos o, exemplo.x. Ok? A gente vai precisar também acrescentar esse menos lm para fazer o link da nossa math.h. Ok? Que é a nossa biblioteca que define a nossa função seno. Se eu rodar ./exemplo, está aqui todos os valores. Porém, eu quero exibi-los em colunas. Então, vamos corrigir isso lá no nosso exemplo.c. Lá no final, depois de exibir os 3 floats, vou colocar aqui um /n para exibir, né, em 3 colunas. Vou sair e salvar. Refaço a compilação. Vou rodar de novo aqui. Agora sim, eu estou exibindo os valores em 3 colunas. Primeiro valor, o valor de x. Depois vem o seno de x. E por último, o valor da minha derivada de seno de x, que deve ser o nosso cosseno de x. Ok? Percebam que os valores de x eles vão de 0.1 em 0.1, que é o nosso passo, que é 3.14, 3.04, 2.94 e assim por diante. Ok? Então, o que a gente vai fazer é direcionar isso para um arquivo. Ok? Direcionar um arquivo de texto, ler esse arquivo de texto no Python e exibir utilizando o Python. Especificamente a nossa biblioteca matplotlib do Python. Então, para isso, é muito simples de fazer no shell. Basta a gente direcionar isso, a saída, né, do nosso exemplo.x, para um arquivo file.txt. Se eu dar um cat em file.txt, está lá as minhas 3 colunas. Ok? Vamos agora criar o nosso script do Python
para a gente fazer a plotagem, né, desses nossos valores. Visualizar, né, graficamente, né, aquilo que a gente acabou de fazer. Então vou criar um script chamado plot.py, ok? Que eu vou importar nossa matplotlib. Dentro de matplotlib, o nosso pyplot. Vou importar com plt, ok? E aí eu vou abrir esse arquivo, nosso file.txt, com a função open. Então, vou abrir file.txt no modo de leitura, por isso eu passo esse R de read, ok? Vou criar 3 listas, uma para o valor de x, uma lista vazia aqui com valor de x, outra lista vazia com valor de seno de x, e outra que vai ser a nossa derivada. Vou colocar dy dx. Tá? E aí eu vou varrer o arquivo linha por linha, incrementar e incrementando os valores aqui nessas 3 listas, né? Adicionando os valores a essas 3 listas, valores correspondentes, e depois exibir com o nosso pyplot. Primeiro for linha, que é a nossa variável, né, que representa a linha do arquivo, em f, que é justamente o arquivo que a gente abriu aqui com a função open. Ok? Dentro desse laço for, lembrando que isso aqui é um espaço de uma tabulação, então apertei a tecla Tab. Vou colocar algumas variáveis temporárias. A primeira coluna x, a segunda coluna que é o seno de x, e a terceira coluna que é a nossa derivada. Então essas três variáveis aqui representam cada uma das colunas. E elas vão receber o valor de linha.split. Como é que funciona essa lógica aqui? Linha é o valor da linha do arquivo. Eu estou lendo o arquivo linha por linha. Esse valor ele tem as 3 colunas, mas o Python ele vai ler a linha inteira. Esse método split vai fazer o split dessa linha inteira em 3 colunas separadas pelo espaço em branco. E aí atribuir esses valores aqui, respectivamente a S de x, primeira coluna, S de x, a segunda coluna, que é justamente o seno de x, e S de dy, que é a nossa terceira coluna, que é o valor da derivada. Ok? E aí eu posso fazer o append. Então, x.append, seja na minha lista x, eu vou acrescentar justamente o meu valor S de x. Porém, como esse valor é lido como uma string, eu tenho que passar ele antes para a minha função float. Então, ele é lido como uma string, eu transformo ele em float, e depois eu faço o append aqui na minha lista x. A mesma coisa eu vou fazer para as demais listas. Seno de x, ponto append, é o float de S de x, que é a nossa segunda coluna. Por último, sdi, na realidade é dy dx, ponto append, float de sdy. Ok? Então alimentei todas as listas com os valores e agora eu posso plotar. Só subir aqui. Então eu vou utilizar o meu plt e o método plot para plotar x seno de x. Ok? E aí eu vou colocar uma label aqui para eu identificar o gráfico. Esse é o gráfico de seno de x. Ok? Próximo, plt.plot x e o valor da derivada, dy dx. Ok? Vou colocar aqui uma label para identificar justamente o meu dy barra dx, a minha derivada, que tem que ser igual ao cosseno de x. Ok? Para exibir essa legenda, eu coloco plt.legend. Vou colocar um grid aqui também, com plt.grid. Fica mais bonito o gráfico. Ok? E aí eu vou colocar plt.show para exibir o nosso gráfico. Agora eu posso finalmente sair e salvar. E rodar Python 3. Nosso plot.py. Está aqui as minhas funções. Vejam o seguinte. Em azul eu tenho a minha função seno de x. Ok? Função seno de x, que é justamente 0 aqui no valor 0. E em laranja eu tenho a minha derivada, que é justamente a minha função cosseno de x. Então o nosso método de diferenças finitas para o cálculo da derivada está funcionando corretamente.
Vou deixar esse código, esse material de apoio, o código na descrição, para vocês testarem na máquina de vocês. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.